Irmãos, talvez vocês já tenham se perguntado, talvez vocês já tenham se pegado algum dia pensando: como é que eu faço para ter certeza da minha salvação? Como é que eu faço? O que é que a Bíblia diz? Eu não sei, se eu morrer agora, será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Como é que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Primeiramente, eu quero falar como é que o homem ele é salvo diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Em nome de Jesus. Romanos 3, 21. Como é que o homem é salvo? Será que para ser salvo eu tenho que fazer o bem? Eu só sou salvo se eu ajudar o próximo, se eu pegar tudo que eu tenho e der para a igreja, der aos pobres. Como é que Deus salva o homem? Versículo 21 até o 28 diz: mas agora se manifestou sem a lei, Romanos 3, 21, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, o merecimento humano? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado ou salvo pela fé, sem as obras da lei. Eu e você pecamos. Quando Adão pecou, nós também pecamos. Através de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Adão e Eva é como se eles simbolizassem ali a humanidade. Se fosse qualquer outra pessoa no lugar de Adão ou de Eva, teria pecado, teria errado da mesma forma. Quando eles pecaram, o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas não somente entrou a morte, entrou doenças, brigas, assassinatos, tudo aquilo que não presta, que vem do pecado, entrou na humanidade. Tudo que nós vemos hoje, o mundo como está, é por causa do pecado. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Nós, como pecadores, temos uma dívida diante de Deus, que não temos como pagar, como você leu aqui, com as obras da lei. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você pode ser o maior dizimista, você pode ser o maior ofertante, você pode acabar com a fome no mundo, e isso não faz você ser salvo diante de Deus. Ninguém é salvo por nada que faz. Lembre-se disso, ninguém é salvo por nada que faz. O bem não leva ninguém para o céu. Porque o nosso pecado é tão grande que não importa o bem que a gente faz, não consegue pagar o nosso pecado. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por você, para pagar os seus pecados, para levar a morte que era sua, para levar a cruz que era sua. Cristo morreu, a morte que era para eu e você ter morrido, ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que Deus aceitou o sacrifício dele. E hoje, se você crê em Jesus, você é salvo por causa da justiça de Deus em Jesus. Alguém tem que pagar o pecado, alguém tem que pagar o seu pecado, alguém santo, alguém perfeito. Jesus se entregou, morreu por você. E a salvação de Deus hoje é oferecida somente em Jesus. A salvação não pertence à igreja católica, a salvação não pertence à igreja evangélica, a salvação não pertence a nenhum santo, a salvação pertence somente a Deus.
E é o livro de Jonas, e ele dá a quem ele quer. Nenhuma igreja, nenhuma denominação tem a salvação, somente Deus em Jesus tem a salvação. Portanto, o homem é salvo quando crê em Jesus. O homem é salvo quando crê em Jesus. Não, se eu for para a igreja eu sou salvo. Não, se eu fizer tal coisa, se eu fizer isso, não. Você só é salvo quando você crê em Jesus. De maneira que as pessoas que não creem em Jesus, ele mesmo disse: quem crê em mim vai ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas estão debaixo de condenação. E se elas morrerem dessa forma, a Bíblia diz que elas vão para o inferno, por causa da ira de Deus. E uma pessoa ela vai para o inferno, não dizer que não é tanto por causa do pecado, mas é mais por causa da salvação que Deus ofereceu e a pessoa rejeitou. Você aceitou Jesus, você é um pecador da mesma forma, mas você é um pecador salvo. Está certo que tem coisas que as pessoas do mundo fazem que nós não fazemos, nem podemos fazer, mas continuamos sendo pecadores. Mas por que nós somos salvos? Somente por causa de Jesus. Somente por causa de Jesus. Então essa é a diferença da pessoa que é salva para a pessoa que não é salva. Jesus é toda a diferença, irmão. Não é a igreja, não é a placa da igreja, é Jesus que faz a diferença. Portanto, quando a pessoa morrer, ela só vai para o céu se ela tiver morrido com Jesus. Não importa, não, era uma pessoa boa, pastor. Deus não quer saber disso. Então, se você lê a Bíblia diz: não existe ninguém bom diante de Deus, não tem ninguém justo, não tem ninguém que faça o bem diante do padrão de Deus. Tem o seu padrão, tem a sua forma de ver, e tem a forma que Deus ele vê as coisas, que é a forma certa. Às vezes você olha para alguém e diz: pastor fulano era tão bom e morreu, mas diante de Deus não. Diante de Deus não tem ninguém bom, ninguém. Não tem ninguém bom, irmãos, diante de Deus. Portanto, o homem é salvo quando crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Você já creu em Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já nasceu de novo? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você é uma pessoa firme diante de Deus? Você é uma pessoa firme na igreja, que está esperando a volta de Jesus, que não importa o que aconteça, você diz: eu vou permanecer firme diante da presença de Deus, pastor, até o último dia da minha vida. Você já aceitou o sacrifício de Cristo em sua vida, e hoje você vive para Ele. Você entregou a sua vida a Ele de fato e de verdade, de maneira que nada pode lhe afastar da presença do Senhor. Então é assim que o homem é salvo, quando ele crê em Jesus. Só existe salvação quando o homem crê em Jesus. Você pode esquecer esse negócio: não, pastor, não é que a pessoa quando morre vai para o purgatório. Não, isso não está na Bíblia, isso é mentira, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Por trás de toda a heresia, por trás de toda a distorção da palavra de Deus, existe alguém chamado Satanás. Satanás é quem cria toda a distorção da palavra. Satanás ele é quem cria toda a heresia. Quando você crê em algo que não está de acordo com a palavra, você está dando ouvidos ao diabo. E a Bíblia diz que as pessoas que dão ouvidos a falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, não são inocentes. A Bíblia diz que essas pessoas são atraídas pelos desejos do seu coração, pela cobiça, pelo dinheiro. Vamos dizer que você passou a sua vida inteira, um exemplo, em uma igreja que não era, se falar mentira, aí, cheia de mentira, de heresia, que não crê em Jesus, e você morre. Não, pastor, eu sou inocente diante de Deus, eu fui enganado. Não. A Bíblia diz que quem crê em quem prega mentira é cúmplice dessas pessoas. Portanto, esse negócio de purgatório, isso não existe, nunca existiu. Foi algo que a religião inventou. Sabe o que é que eles diziam antigamente? Ele tinha uma caixa, no século XV, há 1000 anos atrás. Eles tinham uma caixa
Aí dizia: olha, aquele parente seu que ele morreu, ele não está no inferno, ele está no purgatório. Aí se você colocar aqui uma moeda, na hora que a moeda bater na caixa, a alma sai do inferno e vai para o céu. E o povo acreditava. E tem gente hoje que ainda acredita. E uma pessoa que morre sem Jesus, infelizmente, ela vai diretamente para o inferno. E de lá ela vai sair um dia para ser julgada por Deus, no juízo final. E depois vai para o lago de fogo e enxofre. Passa a eternidade junto com o diabo, sofrendo para todo sempre. A eternidade não quer dizer que a pessoa vai passar lá 1000 anos, pronto, já sofreu demais. Não, a eternidade é para todo sempre. É 1 milhão, vezes 1 milhão, vezes 1 milhão, e nunca vai acabar. É um desespero, um sofrimento sem fim. Portanto, se você ainda não aceitou a Jesus na sua vida, você está correndo um grande risco. Um grande risco. Por isso que nós temos que orar pela nossa casa, orar pela nossa família, não brincar com a salvação de ninguém, para que Deus venha salvar a nossa casa, para que Deus venha salvar a nossa família, em nome de Jesus. Então vamos aprender agora, como é que eu sei se eu sou salvo ou não. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Uma das coisas que mostram, irmão, se você é salvo, é se você tem paz com Deus. Vamos ler o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, justificado quer dizer salvo, quer dizer que a justiça de Jesus Cristo, ela foi colocada na sua vida. Quando você lê na Bíblia assim, a Bíblia diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sempre que a Bíblia fala justo, a Bíblia está querendo dizer alguém que é salvo. Salvo, justo não é uma pessoa que era muito justa diante de Deus, não. Justo é alguém que foi salvo, que foi justificado por Deus. Já leu na Bíblia? Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Todas as promessas da Bíblia são exclusivamente para os salvos, para aqueles que têm Deus em sua vida e foram salvos por Deus. E a Bíblia diz aqui que a gente agora, sendo salvo, justificado, a gente tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu vou explicar para você o que é ter paz com Deus. Vou explicar de uma forma bem prática, que todo mundo vai entender. Terminar o culto aqui, vamos dizer que você vai almoçar na casa de um parente seu, que ele não conhece Jesus. Aí você vai almoçar. Aí se você quiser acabar, na hora que você estiver almoçando, se você quiser acabar com o almoço, você vai falar sobre um tema. Não é política, é inferno. Você acaba com o almoço. Você diga para aquele parente seu assim: Maria, João, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Irmão, aquela pessoa ela fica com raiva de você. Quem é você para me julgar? Né? Quem é você? Quem é você para me julgar? Falar inferno, inferno. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem medo. Ele sabe que ele vai se encontrar com Deus, mas ele tem medo que um dia ele vai se encontrar com Deus. As pessoas do mundo, muitos delas, quando ouvem falar na volta de Jesus, têm medo. Todas as pessoas do mundo têm medo de morrer. Todas. O ateu, o que não é ateu, todos têm medo de morrer. Sabe por quê? Porque sabem que vão se encontrar com Deus. Porque sabem do juízo e da justiça de Deus. Ninguém quer ouvir falar sobre o inferno. É um assunto que não agrada. Se possível fosse que ninguém falasse sobre o inferno, porque o homem tem medo que um dia ele vai se encontrar com Deus. Tem gente que não gosta nem de ler o livro de Apocalipse, não. Quer saber esse negócio de Apocalipse? Não, vai para lá. Esse negócio da volta de Jesus,
Tem que ficar até chorando com medo. Ver aqueles que tem na internet hoje. Não, na internet, todo dia Jesus volta. Já viu isso? Na internet, todo dia é hoje a volta de Jesus. Começaram a botar o chip da besta. Todo dia é isso, todo dia. Os pastores querendo visualização no canal no YouTube, aí fica inventando mentira. Começou o chip da besta, faz 10 anos isso já. Começou o chip da besta. Meu Deus, e agora? Para que é que nós faz? A pessoa que ela não é salva, ela não tem paz com Deus. Traduzindo, irmão, a pessoa que ela não é salva, ela tem medo do que vem depois da morte. A pessoa que ela não é salva, ela tem medo da volta de Jesus. A pessoa que ela não é salva, ela tem medo do juízo de Deus. A pessoa que ela não é salva, ela vive com medo de Deus. Ela faz as coisas para Deus com medo. Não, eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo, eu tenho medo de Jesus voltar e eu não estou preparado. A pessoa que ela não é salva, ela não tem paz. Ela não tem paz. Se pegar uma doença, ela pensa, meu Deus, e se eu morrer? E se eu morrer? Se eu morrer com essa doença? Se eu for para aqui para o hospital, para a saúde pública, meu Deus, eu vou depender dos médicos se eu morrer. Mas a Bíblia diz, você acabou de ler, que a pessoa que ela é salva, ela tem paz com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Por mais, vamos dizer que louco possa parecer na sua mente, a pessoa que ela é salva, ela pode até ter medo de morrer, mas ela não tem medo do que vem depois da morte. A pessoa que é salva, ela não lê o livro de Apocalipse morrendo de medo, ela lê com alegria, porque sabe que no livro de Apocalipse estão as promessas da volta de Jesus, o que vai acontecer no novo céu, na nova terra. A pessoa que é salva, ela não tem medo do juízo de Deus. A pessoa que ela é salva, ela não tem medo do julgamento de Deus. Por quê? Por causa de Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, você tem medo de morrer? Você tem medo do juízo de Deus? Você tem medo do que vai acontecer com você quando você partir daqui? Ou será que você tem a sua fé firme em Jesus? Será que você entendeu que a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo em sua vida? Não existe condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, não existe mais condenação para aqueles que aceitaram a Jesus. Não existe, irmão. Se você aceitou a Cristo, os seus pecados não podem mais condenar você diante de Deus. Isso quer dizer justificação. É interessante o exemplo que Paulo ele usa para descrever isso. Ele diz assim, em Romanos, acho que é no capítulo 6, acho que eu vou até explicar depois, mas não, ele diz assim, diz para os irmãos, imagine uma mulher que é casada com um homem, e esse homem ele é muito rigoroso, e não importa o que essa mulher faça, ela não consegue agradar esse homem, por mais que ela se esforce, e ela queira agradar ele, ela não consegue. Aí Paulo diz, essa mulher é você, e esse homem é a lei de Deus. Não importa o quanto você se esforce, irmão, você nunca vai conseguir cumprir a lei de Deus perfeitamente. Não importa o quanto você queira fazer o bem, não importa o quanto você queira ser santo, você nunca vai conseguir por completo. Aí Paulo diz, o que é que Deus faz? Aí ele pergunta assim, se esse esposo morrer, a mulher não está livre dele? Ele diz, se o esposo morrer, a mulher não pode casar com outro? Sim ou não, igreja? Não é o que diz a palavra de Deus? Então, aí ele diz assim, mas Deus não matou o esposo, Deus não matou a lei, Deus matou você. Ou seja, a lei de Deus, ela continua valendo. Agora Deus matou você para a lei. Quer dizer que nós não estamos mais presos à lei de Deus. Nós estamos hoje na graça de Deus. Portanto, quem aceitou Cristo, se você aceitou Jesus, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, não podem mais condenar você diante de Deus, por causa daquilo que Cristo fez. E quando você entende isso, você não vai ter medo do juiz de Deus, porque o juiz de Deus não é mais contra você, é contra aqueles que não aceitaram a Jesus. Nós que já aceitamos o Senhor na nossa vida, hoje nós temos paz com Deus.
Toda a Bíblia trata o pecador como alguém que é inimigo de Deus. Mas quando a gente aceita Cristo, nós temos paz com Deus por causa da cruz de Jesus. Nós temos paz com Deus. Você, meu irmão e minha irmã, você tem paz com Deus? Você é uma pessoa que você já entendeu que por causa de Jesus não existe mais condenação na sua vida? Ou você vive com medo? Não, eu tenho que fazer isso aqui, porque se não fizer, olha, o demônio vai vir sobre mim, pastor. Se eu não orar, se eu não fizer tal coisa, se eu não me esforçar para agradar em tudo que eu posso, eu tenho até medo do que pode acontecer. Irmão, nós vivemos na graça e não mais na lei. Esqueça esse negócio de maldição. A Bíblia diz: o diabo não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. O diabo pode tocar na sua família, pode. Mas a Bíblia diz que em quem pertence a Deus, se você pertence a Deus, o diabo não pode tocar em você. Diabo não pode. Então, irmãos, uma das coisas que quem é salvo tem, chama-se paz com Deus. Quem é salvo tem paz com Deus. Você não é uma pessoa que você morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer foi bom, né? Você não é aquela pessoa que, não, Jesus está voltando, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Se você é salvo de verdade, por causa de Jesus, você tem paz com Deus. Irmão, Jesus Cristo é a entrada do céu. Ele nunca disse assim: você que é perfeito, venha até mim. Não. Da forma que nós estamos, no pecado, no erro, nós temos que ir até Cristo. E a graça de Deus, ela vai mudar a nossa vida. E vai nos salvar também. Em nome de Jesus. Deixa eu só ler aqui o que eu anotei. O verdadeiro cristão, ele tem paz com Deus. Ou seja, ele não tem medo de Deus. Irmão, tem gente que está na igreja, ouve a palavra, mas tem medo de Deus. Né, irmão George? Tem gente que é desse jeito. Tem medo de Deus. Você não entendeu o que é o Evangelho então ainda. Medo de Deus, nem do juízo de Deus. Pois tem absoluta certeza e fé no sacrifício de Jesus na cruz. O tamanho do copo do pastor, um litro d'água. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você, mais uma vez. Se você já aceitou Jesus Cristo em sua vida, se você aceitou o Senhor e você é de fato e de verdade um filho de Deus, você não é alguém que aceitou Jesus e vive no pecado de nenhum jeito, não, você aceitou Jesus, você peca, você erra, mas você não vive no pecado. Não existe condenação para quem já aceitou Jesus. Não existe condenação. Quando você quiser saber, será que eu sou salvo? Não olhe para dentro de você. Não olhe para o seu coração. Olhe para a cruz de Jesus. Porque a certeza da salvação não está no sentir, não. Eu não sei, pastor, se eu sinto, se eu sou salvo. A salvação não é sentir, é crer. Crer na cruz de Jesus. Segunda coisa, irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Em nome de Jesus. Deus está falando conosco nessa manhã. Romanos 6, 1. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso,
que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências ou desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segunda coisa, que quem é salvo não vive na prática do pecado. Quem é salvo não vive na prática do pecado. Deixa eu explicar para você. Quem é salvo, pode ser que você amanhã você minta, você cometa algum erro, algum pecado, mas você vai logo pedir perdão a Deus e vai buscar em Deus forças para não fazer mais. Agora vamos pensar o contrário. Você vive mentindo. Você vive mentindo. Se você vive na prática do pecado, é porque você não é salvo. Quem é salvo? A Bíblia diz, Jesus Cristo nos deu poder para resistir ao pecado. Nos deu domínio sobre o pecado. O que eu quero dizer para você simplesmente é: sendo salvos, nós ainda pecamos, nós ainda erramos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Vamos dizer que você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo. Aí você vai no seu carro. Aí daqui para chegar lá, o pneu do seu carro furou uma vez. Tudo bem. Furou uma vez, ok, certo? Tudo bem, normal. Já era o esperado. Aí vamos dizer que em outra situação você vai no seu carro, antes de sair de Pombal, o pneu fura. Aí você conserta, aí vai Patos, fura de novo. Campina Grande, fura. João Pessoa, até chegar em São Paulo, furou umas 50 vezes. Está entendendo, irmão? O cristão ele não vive pecando. Não, você não é para viver assim. Nós erramos porque nós somos seres humanos, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Quem é salvo tem nojo do pecado. Quem é salvo, assim como Deus, não suporta o pecado. Irmãos, o pecado na vida de alguém que é salvo não é algo premeditado, é um acidente. É um acidente. Ih, pastor, menti, errei, falhei, fiz tal coisa, mas eu não quero mais fazer. Glória a Deus, se arrependa, peça perdão a Deus. Não tem nenhum pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você resistir à obra que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você não permitir que o Espírito Santo ele convença você do pecado. É você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você venha a ser salvo. A Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. É claro, quem não deixa o Espírito Santo trabalhar, não vai aceitar Jesus e vai para o inferno. Mas se você é salvo, irmão, você ainda peca, você erra. Aí você pede perdão a Deus. Você se arrepende. Você diz: Deus, eu não vou fazer mais. E ainda que você faça de novo, você se levanta, pede perdão a Deus e busca em Deus forças para não fazer. Tem gente que é o contrário. Tanto faz pecar, tanto faz errar. Não, se eu pecar hoje, eu não peço nem perdão a Deus. Se eu fizer alguma coisa errada hoje, talvez se eu vier para a igreja no próximo domingo, eu lembro de pedir perdão a Deus. Quem é salvo sempre está pedindo perdão a Deus quando comete um pecado, quando comete um erro. Se você consegue viver com o pecado naturalmente, irmão, se o pecado não incomoda você, é porque você não é salvo.
Quem é salvo, nós acabamos de ler aqui, não vive na prática do pecado. Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Você está na prática do pecado? Você está errando diante de Deus e isso nem sequer afeta o seu coração, você nem pede perdão ao Senhor? Este é um forte sinal que você não é salvo. Quem é salvo erra e peca, porque é ser humano, mas sempre está pedindo perdão a Deus e buscando não errar mais. Amém, irmãos? Deixa eu só virar aqui a folha. Terceira e última coisa da palavra de hoje. 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Em nome de Jesus. Primeira João 4, 7. Vamos ler até o 21, em nome de Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o que? Amor. Vamos para o versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele, e ele está em Deus. Versículo 16. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Por outro, irmãos, a pessoa que ela é salva, ela tem facilidade em amar as pessoas. Agora a pessoa que não é salva, ela tem facilidade em odiar as pessoas. Basta o vizinho seu fazer uma coisa desse tamanho aqui, ó, você já vai odiar o seu vizinho. Você já vai passar por ele, não vai nem dar mais bom dia a ele. Agora o cristão que é salvo de verdade, ele ama. Ama de verdade. Tem gente que só ama, não, eu só amo você, mas enquanto você está na minha igreja, se você sair da minha igreja, eu não amo mais você. Não, eu amo você, irmão, mas enquanto você concorda comigo, se você discordar de mim, eu não amo mais você, não. Você não vota no político que eu voto? Ah, você vai para o inferno. É desse jeito? Ah, eu sou de tal, eu voto em fulano, você vota em cicrano. Ah, então não vou com sua cara, não. Você vai para o inferno, você não vota em quem eu voto? Não é desse jeito hoje? Eu só amo quem votar no meu político. O político está lá, sabe nem que eu e você existe, está nem aí para nós, só está para o bolso dele, que vale é o bolso deles, tudinho, todos. Aí o crente, não, eu odeio o irmão da igreja porque ele vota em fulano. Quando foi que nós nascemos de novo então? Se uma bobagem, uma besteira dessa, fazer eu odiar meu irmão, vou nem dar a paz do Senhor mais. Outros vão mais além. Tem pessoa que ela só consegue amar se for da igreja dela. Não, se não for da minha igreja, eu não dou nem a paz do Senhor. E quando está lá na igreja, ô amado irmão, amada irmã, você é uma bênção de Deus. Aí quando sai, vai para o quinto dos infernos. Eu amaldiçoo sua vida, praga do inferno. É desse jeito, irmão. Essas pessoas
nós lemos aqui: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não amo, se você não ama, nós não nascemos de novo. Nós temos que examinar, amados irmãos, o nosso coração. Se nós não odiamos alguém, se nós não estamos com mágoa no coração de alguém, nós temos que se livrar disso. Jesus Cristo disse: se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber e de comer. Se ele arrancar a sua capa, dê sua roupa todinha a ele. Se ele chamar você para correr 1 milha, corra 2. Jesus Cristo nos ensinou o amor, irmãos. Ele nos ensinou o amor. Irmão, agora presta atenção: o amor de Deus, viu? Amar não é você concordar com tudo que a pessoa faz. Não, eu amo, eu concordo com tudo que você faz. Este amor não é o amor de Deus, não. Esse é o amor que o mundo quer. O amor que o mundo quer é como? Não. Se Deus me ama, eu vou pecar, fazer o que eu quero, e Deus tem que me aceitar. E vai dizer ao contrário. Esse dia eu compartilhei um negócio no Facebook. Rapaz, pra quê? Um rapaz lá ficou com uma raiva tão grande, comentou um bocado de coisa. Só fiz apagar. Irmão, o mundo não quer saber de Jesus, não. Só quer saber de Cristo quando está morrendo. E quando a pessoa está com saúde, seu Deus é isso, seu Deus é aquilo, não quer saber desse Deus, não. Mas quando a pessoa, infelizmente, pega uma doença, pega para morrer, manda o pastor vir orar por mim. Faça uma oração: eu quero aceitar Jesus. Podendo aceitar Jesus e Cristo em vida, quando estava com saúde, para viver muitos anos. Tem gente que só vai aceitar Jesus quando estiver morrendo. E glória a Deus, irmão, que dê tempo de aceitar Jesus, que Deus tenha misericórdia. A pessoa que ela é salva por Deus, ela ama o seu próximo. Você ama o seu próximo? Você ama alguém que pensa diferente de você? Você ama alguém que não crê no mesmo Deus que você crê? Nós temos que amar. Nós temos que orar por essas pessoas. E a maior forma que você demonstra que você ama é você falando de Jesus. Não é você dando presente, não é você dar dinheiro, é você falar de Jesus. É você orar por essa pessoa, para que Deus venha salvar ela, em nome de Jesus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, para a gente finalizar a palavra nessa noite, Romanos capítulo 8, versículo 29. Para finalizar de verdade. Romanos 8, 29. Vamos ler até o 34. Romanos 8, 29. Diz: porque os que antes conheceu, esses também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também salvou ou justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará ele todas as coisas? Quem vai acusar os filhos de Deus? É Deus que os justifica. Quem vai os condenar? Pois é Cristo que morreu por eles. Antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. A Bíblia ensina, como nós lemos aqui, que antes de você nascer, Deus ele já predestinou você para aceitar Jesus. Deus ele predestinou. O que prova é que Deus